Salve família, tudo na paz? Ian Versosa aqui na voz, mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre esse artista que já é bem conhecido da cena do rap e lançou um álbum novo, o César MC. E eu vou falar de uma música específica, Dai a César o que é de César. Vamos aí escolher 7 momentos da música para destrinchar essas 7 frases, esses 7 momentos, para fazer um vídeo para vocês mostrando ali o que tem por trás do contexto da música, beleza? Já deixa seu like aí, curte, comenta, é nóis. Depois da vinheta. E não precisa de apocalipse, o fim do mundo já chegou sobre ti. A sociedade contamina sua mente, no final geral vira zumbi. E nem precisa de apocalipse, o fim do mundo já chegou sobre ti. Bom, gente, a música claramente é uma crítica ao modelo de política que é feito no Brasil, um modelo religioso, político, que não tem nada a ver com o cristianismo real, com o cristianismo da sua base. É apenas uma máscara de cristianismo para fazer com que as pessoas apoiem certos modelos de poder. E o César MC, ele é conhecedor da palavra, né, da Bíblia, e soube muito bem mostrar as hipocrisias e as contradições de quem defende o ódio se baseando na religião. Então, a música já começa com uma oração, né? E é um pouco da Bíblia também. É uma mescla de uma oração com algumas frases da Bíblia. E no final ele diz amém, e aí ele começa. E o primeiro momento que eu escolho dessa música é a parte que ele fala: alguém avisa pro falso cristão que todo jovem negro um dia já foi feto. Não venha me dizer que é a favor da vida, se quando nos assassinam você fica quieto. Isso é extremamente relevante no cenário do contexto que a gente está falando aqui, porque realmente uma das pautas políticas que é usada ultimamente para fazer com que um político ascenda ao poder é a bandeira de ser contra o aborto, certo? Só que dentro da própria mentalidade do cristianismo, se você for escolher um político baseado na palavra de Deus, você não vai escolher nenhum, porque ninguém é perfeito, certo? E ninguém vai ter uma lei que seja exatamente, reflita exatamente o que a mentalidade de Jesus Cristo, certo? Então, mas mesmo que a gente fosse escolher um político que chegasse mais perto dessa mentalidade, com certeza não ia ser esses reacionários que usam a palavra de Deus e deturpam, certo? Porque, na verdade, o aborto é só uma máscara, certo? É só uma máscara. Na verdade, tem outros políticos aí que não usam essa máscara do aborto, mas que também não são a favor do aborto. Só que eles não ficam falando isso, entendeu? E, na verdade, a nossa Constituição ela já tem uma previsão de que o aborto é ilegal. Isso eu estou falando com base técnica. Que o aborto é ilegal e tem algumas especificações, como em caso de abuso sexual, como em caso de onde a mãe ou o bebê corre perigo de vida. Então, já temos aí algumas ressalvas, mas o aborto é ilegal. E nenhum político vai mudar isso sem fazer um plebiscito com a sociedade. Que eu acho que se tivesse, a maioria ia falar que não queria. Então, é uma falácia inventada para apenas subir ao poder baseado na religião, certo? Mexer com isso, nenhum político vai conseguir mexer com isso sem conversar com a sociedade primeiro, entendeu? Porque ele sabe que vai gerar muita revolta e sabe que a popularidade dele vai cair, entendeu? Então, ainda mais o nosso Congresso, que também é a maioria religiosa, não vai passar essa lei, entendeu? Mas mesmo que passasse, a gente tem que levar em conta de que
o fato de você ser a favor da vida não para no feto. Você tem que continuar sendo a favor da vida durante toda a vida. Não é só porque alguém, por exemplo, escolheu um caminho errado, um caminho de bandidagem, que você vai ter que condenar essa pessoa à morte com base na Bíblia. Você não pode condenar ninguém, certo? Não é não está previsto ali, pelo menos no Novo Testamento, pelo menos nas palavras de Jesus, a condenação, certo? É sempre o perdão. E hoje você elege alguém que é contra o aborto, mas que não é contra a polícia chegar na favela, despreparada, botando em risco a vida dos próprios policiais, certo? Não está nem aí para os policiais também, não está aí também para os moradores, e quer resolver o problema da criminalidade, resolver entre aspas, porque sabe muito bem que para resolver o problema da criminalidade não é começando na favela, tem que começar lá na fronteira, certo? Quer resolver assim, quer resolver subindo, quer resolver na guerra, e essa guerra já dura anos, já matou gente pra caramba, e ninguém tá nem aí quando tem uma notícia dessa de morte. As pessoas querem ainda aumentar ainda mais essa truculência e essa violência, que só vai gerar mais guerra, só vai gerar mais morte. Então, o que a favor da vida é isso, certo? O que a favor da vida é essa? Não existe. Então, vamos para o próximo tópico. Segundo momento. Passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte ainda é a vale. Isso é uma referência a Brumadinho, né? Que teve ali uma das suas barragens, né, da Vale do Rio Doce, estouradas em 2019, causando a morte de 259 pessoas e deixando algumas desaparecidas. Esse descuidado, né, com as barragens já tinha acontecido lá em Mariana, com a Samarco, né? E repetiu de novo a Vale do Rio Doce em Mariana. Foi aí uma negligência, né, de quem é responsável por cuidar dessas barragens, né, da empresa, e muita gente morreu, e é só um descaso mesmo. E a gente vê aí mais uma vez a discrepância, né, entre o rico e o pobre. O rico tem muito mais garantias de segurança, de infraestrutura, e o pobre mora do lado de praticamente uma bomba que pode estourar a qualquer momento. A gente espera que isso não aconteça mais. Ainda existem muitas barragens, algumas em estado, né, perigoso também, mas a gente espera que pelo menos esses 2 desastres tenham servido para que as empresas tomem mais cuidado com a vida das pessoas, fora todo o desastre ambiental que isso acarretou, né? Deixando aí os rios da região poluídos e devastados. Terceiro momento é o sistema brincando de pegar vareta. Um deles tem imersão de um girado jogo, é o mesmo que nunca treme quando a cor é preta. São algumas frases aí que ele usa, né? Relacionando, a gente pode lembrar que o César é da cultura da batalha de MCs. Então, na batalha de MCs, geralmente existem muitas associações, né, de você usar uma referência e fazer uma metáfora para outra coisa. Então ele usa a metáfora, né? E o César gosta muito de brincar com esse imaginário da criança, né? Do brinquedo, da brincadeira, da bola. Então ele usa aí o pega-vareta. E é muito importante que no pega-vareta, a vareta preta é a vareta que dá mais pontos, né? Quando você consegue tirar. Só que na vida real, a cor negra, né, da nossa população é a que tem menos cuidado, menos valor para o sistema. O sistema não está nem aí, não dá importância nenhuma. A importância devia ser igual para todos, mas o sistema não liga, né? Parece que não se preocupa com as pessoas negras. E
E ele relaciona isso com o jogo de uma forma muito interessante. E eu peguei aqui alguns dados, eu vou falar para vocês. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fizeram uma pesquisa em 2018, 2019, onde diziam que para cada pessoa não negra morta, 2,7 pessoas, ou seja, quase 3 pessoas negras eram mortas pela violência. Ou seja, isso aplicado durante a sociedade, durante o ano todo, vai dar uma margem muito grande de pessoas negras mortas em relação a pessoas brancas. Por isso que a gente diz que vidas negras importam também, porque são as pessoas que mais morrem. Eu vou deixar o link da pesquisa aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para você acessar se quiser saber mais sobre isso. Quarto momento. Estou pouco me lixando pro seu TCC, que romantiza e menospreza a vivência da favela, roubando o lugar de fala para se autopromover. Isso ele toca num ponto muito importante de discussão, que é sobre essa parte da população que se diz preocupada com a situação dos negros, com a situação dos pobres, com a situação da sociedade em si, só que se restringe a comentar isso dentro das aulas, das faculdades, não leva essa discussão para fora, ou então só nas redes sociais, e não tem uma participação mais ativa, na sociedade, às vezes nem mesmo na sua própria vida consegue fazer alguma diferença. Então é uma crítica a essa hipocrisia. Se por um lado nós temos a hipocrisia de quem se diz seguidor de Cristo e não está nem aí para as pessoas morrendo, também temos a hipocrisia de quem se diz preocupado com essas pessoas, mas que também não faz nada, então dá na mesma. Então tem o mesmo resultado para essas pessoas que fazem um ou outro tipo de negligência, Então, para quem é da favela, para quem tem vivência, para quem sente na pele, essas opiniões diversas que muitas vezes se chocam e ficam debatendo na internet não tem valor nenhum, porque na prática não se aplica, nenhuma delas vão lá para ajudar. Quinto momento, cidadão de bem, com a sua arma do bem, dá um tiro do bem no suspeito e no mal, que não matou ninguém, não roubou ninguém, mas adivinha quem é o vilão do jornal. Mais uma vez, ele está falando da hipocrisia da sociedade, dessa pessoa que se acha a paladina da justiça, que se acha a pessoa mais que representa o poder e a decisão de julgar o certo e o errado, dono da verdade, de tirar a vida de uma pessoa só porque ela aparenta ser suspeita. Então, assim, na sociedade as pessoas têm têm valores, As pessoas colocam um valor em você. Então tem gente que tem menos valor do que outras pessoas na cabeça de muita gente. E isso é extremamente revoltante, extremamente triste também, de a gente ter uma mentalidade dessa ainda tão enraizada na nossa cultura, mas que a gente vem trabalhando e tem trabalhado para mudar. Então eu espero que essa mentalidade nas novas gerações, a cada dia mais, menos pessoas sejam levadas a pensar dessa forma, porque é uma mentalidade destrutiva que só gera guerra, morte e destruição. Esse aqui eu vou pegar meu caderninho porque é grande, então eu vou ter que ler, porque eu não vou conseguir decorar toda a fala dele aqui, e o César, eu também não vou conseguir falar também de toda a letra dele, porque se eu for parar para pegar a música inteira, eu vou fazer um TCC aqui, já parafraseando o próprio César, Vou ter que fazer um TCC também, porque uma música dele rende muito. O cara consegue transformar uma linha numa história, então são várias histórias dentro da música. Então o sexto momento, na verdade, devia ser o primeiro momento que eu falei, sobre o falso cristão, só que eu acabei falando ele pelo começo, porque no meu roteiro eu tinha anotado ele primeiro, mas ele é uma frase que está no meio da música.
E a frase da sexta é essa aqui. O pente é a minha libertação. O black é coroa que me fez um rei. Hoje eu me sinto tipo Babu. Vem um racista de cada vez. Nem na parede, nem no paredão. Livre Black Panther. Somos todos reis. Então aí ele fala sobre o Babu, o paredão, sobre o Big Brother, né? Que nessas últimas 2 edições do Big Brother nós tivemos uma reflexão maior sobre a cultura negra. Só que eu acho que também tem um viés de crítica nessa comparação, porque na verdade só dão o devido olhar para a situação do povo negro quando chega uma grande empresa televisiva e faz um reality show, que é um dos momentos onde tem mais audiência na televisão brasileira, e toca nesse assunto. Então é importante, né, nós termos esse debate na televisão, mas não só em reality shows. Era para a gente ter esse debate feito de uma forma mais ampla, né, dentro da televisão. Não que as emissoras não façam isso, mas às vezes elas fazem isso de uma maneira muito caricaturada, entendeu? Poderíamos ter diversos tipos de opiniões e diversos tipos de visões debatendo sobre isso e tentando botar na cabeça das pessoas que esse pensamento retrógrado não dá mais para ser sustentado na sociedade, sabe? E tem uma coisa muito interessante nesse momento, que é o termo parede e o termo paredão. O paredão era onde os prisioneiros de guerra eram fuzilados. E por isso o Adriano, do primeiro e do segundo BBB, ele cunhou esse termo para falar sobre as eliminações que aconteciam no programa. E isso ficou para os outros programas também. Ele era um artista plástico, né, baiano. E já que a gente está falando da Bahia, o César MC, ele faz uma comparação, essa parede que ele fala, do paredão. A parede seria onde as pessoas tomam o baculejo, onde na Bahia as pessoas chamam de baculejo, que é o enquadro da polícia, né? Como é que se chama na sua região aí, enquadro, baculejo? Eu sei que aqui no Sudeste as pessoas chamam muito de enquadro, né? E lá na Bahia chama baculejo, talvez em outros locais do Nordeste também deva usar o mesmo termo. Tem um momento bônus aqui que eu não vou botar na lista, mas é um momento bônus, que é o momento onde ele fala do fogo. Caraca, tu viu? Tô tacando fogo na Amazônia. Ah, isso aí é assim mesmo. Isso aí acontece. É por causa do calor. Isso acontece todo ano. Todos os governos tinham isso aí também, de fogo na Amazônia. Caraca, irmão, tu viu? Estão tacando fogo no Pantanal agora. Tá acabando tudo. Os bichos estão morrendo. Ah, cara, relaxa. Isso acontece. Os animais, eles não vão morrer assim. Tem bastante espécie por aí. E até mesmo os que estão em extinção é porque já estavam acabando mesmo. Sempre acontece isso. Quantos animais aí já não morreram, já não acabaram? Pô, cara, tu viu que triste? Fogo no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, acabando com um monte de fóssil antigo, acabando com documentos históricos. Tinha até o fóssil da Luzia. Ah, cara, tu vai ficar preocupado com o museu também? Eu até entendia um pouco quando tu estava revoltado com a floresta. Agora, ficar revoltado com o museu? Tinha nada lá, quem é que ia lá ver? Pra que museu? Só tá gastando nosso dinheiro à toa, gastando nossos impostos pra ficar sustentando essas coisas lá. Pô, cara, preconceito é horrível mesmo, por isso que eu falo, fogo nos racistas. Que isso, cara? Que absurdo! Que violência! Como assim fogo nos racistas? Tá maluco? O que tu tá aprendendo aí, escutando esses rap? Bom, isso é só uma sátira, né, pra falar sobre a discrepância que tem dos argumentos, né? Fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, fogo no museu, tudo isso traz realmente uma destruição para a sociedade. Enquanto que apenas a frase fogo nos racistas, onde nem acontece no plano real, fica só na falácia, fica só no enfrentamento, é só uma provocação, as pessoas ficam horrorizadas. E aqui, para terminar, de novo com o caderninho, vamos citar a última aqui. Falsos profetas que citam a Bíblia destilando ódio e motivando guerra. O próprio diabo também citava e adivinha, falava merda. Ainda busco ser
sal e luz. Sei exatamente minha missão na terra. A bancada evangélica não é Jesus, então dai a César o que é de César. Tô batendo palma para toda a música, mas essa parte é sinistra, né? Lucas 20, Mateus 22, Marcos 12. É onde aparece essa frase do dai a César o que é de César. E é muito legal essa parte. É uma parte onde as pessoas tentam, os fariseus, né, da época, tentam fazer com que Jesus caia numa cilada. Acontece que os impostos que eram cobrados para o povo judeu eram bastante pesados, né, pelo Império Romano, que dominava toda a região ali, não só aquela região, mas era um império gigantesco. Então eles cobravam impostos exorbitantes e massacravam a população. Acontece que tinham cobradores de impostos que eram do próprio povo, que eram pagos para fazer essas cobranças. Então, muitos judeus eram revoltados com esses cobradores de impostos, certo? Então, o que acontece? Os fariseus, que eram o núcleo de judeus que eram bem religiosos, né? Era um nicho, né, dos judeus que eram bem religiosos, que era onde Jesus mais tinha embates teológicos sobre Deus. Eles chegaram para Jesus e eles queriam botar Jesus numa cilada, porque eles queriam acabar com a reputação de Jesus para poder prendê-lo e matá-lo. Eles não gostavam que Jesus tocava nos direitos políticos que esse povo teve e que esse povo tinha. Então, os fariseus chegaram para Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, e sempre elogiavam, né? Você é um cara muito inteligente, bem versado na palavra, um sábio. Então ajuda a gente aqui que a gente está com uma dificuldade. É lícito pagar imposto ou não é lícito? E aí Jesus entendeu a malícia, que eu já vou passar para vocês aqui, a malícia da situação, malícia dos fariseus. O negócio é o seguinte: se Jesus falasse que era lícito pagar imposto, ele estava indo contra a mentalidade do povo, né? Estava indo contra a exploração que estava sendo feita ali na região. Então, como é que Jesus ia falar que é lícito pagar imposto se os impostos eram tão exorbitantes assim? E se ele falasse que não era lícito, ele estava indo contra o poder, ou seja, ele teria um motivo para ser preso. Eles poderiam falar: olha, Jesus está pregando que não pode pagar imposto, prendam ele. Já que os judeus não tinham poder de prender ninguém, eles tinham que apelar para os romanos, que era quem controlava a região. Os judeus não podiam sair aplicando as suas leis assim, eles estavam sendo controlados pelos romanos, certo? Então, eles precisavam fazer Jesus cair numa cilada. E Jesus, vendo que só tinha duas oportunidades de falar sim ou não, ele criou uma terceira, porque ele é Jesus, certo? Então ele falou assim: deixa eu ver uma moeda. E aí deram uma moeda para ele. Ele falou: de quem é o rosto dessa moeda aqui? E eles falaram: é de César. Ele falou: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus estava falando que não importa as suas leis da terra, pagar imposto, direita, esquerda, hoje em dia, né? Não importa nada disso, porque o reino dos céus tem outras regras que são feitas por um ser superior, muito mais evoluído e transcendental do que nós meros mortais, né? É o Senhor Deus Pai que fez as leis universais, e essas leis do amor não podem ser burladas pelos homens. É uma lei universal, a lei do amor, a lei da justiça, né? E Jesus usa muito bem a sabedoria divina para falar para os fariseus que eles não podiam chegar nele fazendo isso. Chama até eles de hipócritas, porque na verdade o reino e a glória e o poder que Jesus estava prometendo não era na terra, era nos céus. Então as leis mundanas não tinham muita importância. Para fechar meu comentário,
eu vou falar sobre Mateus 24, que meio que resume também essa mensagem que o César quis passar na música, que é quando Jesus está com seus discípulos e eles olham um templo, o templo de Jerusalém, e eles falam: nossa, olha que construção gigantesca, construção maravilhosa. E aí Jesus vê que eles estão muito mundanos, né? Prestando atenção numa construção. E aí Jesus fala assim: tá vendo tudo isso daí? Isso daí vai acabar, vai cair por terra. E céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E aí depois ele sobe, vai para o Monte das Oliveiras, e alguns discípulos vão atrás dele e vão para um particular com ele, vão perguntar para ele: Jesus, quando é que essas coisas aí que vão acontecer, que você fala que vai acontecer, esse fim do mundo, essas coisas, como é que isso aí vai acontecer? Como é que a gente vai saber? E aí eu não vou falar sobre tudo que Jesus disse, eu vou falar apenas sobre a primeira coisa que ele fala. A primeira coisa que Jesus fala ele fala assim: cuidado com os falsos profetas. Vão vir muitos em meu nome, mas vocês mantenham a vigilância aí, porque não vai ser eu. Então Jesus, ele deixa muito claro que existirão, ao decorrer da história humana, muitas pessoas que usarão o nome dele para conseguir status, poder, fama, dinheiro, riqueza. E exatamente não vai ser ele, porque Jesus é o Deus do amor, Jesus é o Deus do perdão. Então, qualquer um que venha falando em nome de Jesus, que não tem esse espírito, não é realmente a verdade, não é um seguidor da verdade, é um seguidor da mentira. Então essa é a minha reflexão sobre a música, e essa última parte onde eu falei de Mateus 24 resume bem a ideia do César, né? Que pode ser resumida na simples questão de que religião como projeto de poder não é o verdadeiro cristianismo. E para acabar, eu vou fazer uma poesia aqui que tem muito a ver com isso, que é uma poesia que eu também escrevi. Eu também me incomodo bastante com o nome de Deus sendo usado de forma em vão, certo? E como projeto de poder. Eu acho que a gente não precisa ficar usando o nome de Deus para se autopromover, certo? Então eu fiz essa poesia assim: você acha que pensa independente, amigo, mas dominar sua mente é uma fácil lição? Mas sabe por que eu nunca faço isso? Porque tem que falar o nome de Deus em vão. E é fácil falar dentro do seu coração. É só falar de Jesus, é só falar bonito. E vão cegando todos que chamam de irmãos, ensinando a separar o joio do trigo. É cego guiando cego, esse culto é um culto de anticristo. E vai cair todo o templo de concreto, e nunca mais você vai confundir Jesus com um mito. Valeu, gente. Muito obrigado. Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Show? Dá bastante trabalho fazer isso, de pesquisar, ver a música, fazer os recortes, depois editar. Então, dá um like aí, compartilha se você gostar. E muito obrigado. Tamo junto.